Olá, meus irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para fazer um pequeno estudo com os irmãos a respeito do texto que a irmã Ruth Garcia escreveu, que se chama E o Ferro Flutuou. Esse texto está no Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseados na palavra de Deus, que é a Bíblia, tá bom? Então, leremos o texto da irmã e o texto da Bíblia, a porção da Bíblia em que a irmã se inspirou para escrever para nós. Quero sempre deixar claro que não sou teóloga e, na minha humildade, o que eu faço? Eu compartilho com os irmãos aquilo que eu entendi. Para quê? Para aqueles que já conhecem a Jesus, que já caminham com Jesus, possam ser edificados como eu sou. Porque quando eu compartilho com os irmãos, eu aprendo mais do que ensino. E para aqueles que não conhecem a Jesus, que nos assistem, que eu sei que tem muita gente que assiste, meu irmão, que você possa ver esse Deus de milagres, esse Deus maravilhoso, esse Deus que acolhe, que nos ama, tá bom? Então vamos iniciar orando? Senhor Jesus, que nós possamos ver em cada coisa o milagre teu, o milagre da vida, o milagre das pequenas coisinhas, porque a tua mão está em tudo e nós cremos que nada acontece sem a tua permissão e sem o teu querer. Obrigada, Pai, por esse nosso devocional. Ensina-nos, é em teu nome que oramos. Amém. Bem, irmãos, então vamos lá em 2 Reis 6, de 1 a 7, que vai falar do ferro do machado. Então, certo dia, os membros do grupo de profetas disseram a Eliseu: como vê, esse lugar em que nos reunimos é pequeno demais. Vamos descer ao Rio Jordão, onde há muitos troncos, e construir ali um lugar para nos reunirmos. Está bem, disse Eliseu, podem ir. Venha conosco, sugeriu um deles. Eu irei, disse, e foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, começaram a derrubar árvores. Enquanto deles cortavam um tronco, a parte do ferro do machado caiu no rio. Ai, meu senhor, gritou. O machado era emprestado. Onde caiu? Perguntou o homem de Deus. Quando mostraram o lugar para Eliseu, ele cortou um galho e jogou na água e fez o ferro do machado flutuar. Pegue-o, disse Eliseu. E o homem estendeu a mão e o pegou. Amém? Bom, irmãos, antes de começar a falar aquilo que eu entendi, quero só compartilhar que eu recebi uma vez uma pessoa na minha casa maravilhosa, uma pessoa de Minas Gerais, uma irmã muito amada, que me deu uma grande lição a respeito deste texto. Ela foi um privilégio, né, que o Senhor me deu de conhecê-la no ano passado. E ela me ensinou a respeito de 2 Reis 6, de 1 a 7, né? E eu vou compartilhar aqui aquilo que eu entendi e aquilo que eu aprendi com essa irmã. E eu tenho certeza, ela nos ouve, ela vai se reconhecer nessa mensagem. Bom, o versículo escolhido pela irmã Ruth Garcia é o 6 e diz: o homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pega-o. Bom, Eliseu foi uma pessoa, um discípulo, um servo pessoal do profeta Elias. E todo mundo conhece que foi um profeta muito abençoado. E o que aconteceu? Para Eliseu foi concedido um grande privilégio, o de ser o sucessor de Elias como profeta de Israel. Logicamente que isso era maravilhoso, mas também tinha o ônus e o bônus, né, irmãos? Porque não é fácil você liderar um grupo de pessoas. Então, o ministério de Eliseu era cheio de milagres, assim como foi o de Elias também. Mas Eliseu fez muitos milagres, ele ressuscitou pessoas, enfim, ele foi uma pessoa muito abençoada. E ele aparece como guia e orientador em ocasiões em que a situação parece não ter solução, né? Quando a pessoa fala, olha, morreu, não tem mais jeito.
Ó, perdeu-se o machado, não tem mais jeito. Quando a pessoa falava, olha, tudo está perdido, Eliseu chegava com uma solução. Então, nesse texto aí que a gente leu, o que aconteceu? O pessoal lá que estava lá com o profeta, eles queriam fazer um lugar maior para eles se reunirem, porque estava pequeno lá, devia estar cheio de gente, super apertado, calor. Então, eles foram lá perto do rio para construir um lugar maior para eles poderem se reunir. Durante o trabalho, um dos rapazes vê cair na água o machado com que trabalhava. E ele fala, nossa, era emprestado, né? Tipo, e agora? Como que eu vou fazer para devolver esse machado? Como eu vou contar pro cara que me emprestou que o machado dele, ó. Então, assim, quando a gente passa por uma situação dessa, a gente vê que está passando por uma prova e a gente experimenta cuidado e provisão nas coisas que parecem insignificantes. Às vezes a solução vem de onde a gente menos espera. Mas aqui é que eu entro com a lição que eu aprendi dessa irmã querida, mineira. Ela me ensinou o seguinte, né? Que às vezes a gente está tão imbuído, tão motivado para fazer as coisas do Senhor, que esquece de conferir o material, né? Esquece de verificar se está tudo certo, esquece de se certificar de que a nossa parte foi feita com excelência. E aí a gente deixa o resto com Jesus, né? Então, muitas vezes, o que aconteceu com esse rapaz? Ele pegou emprestado o machado e já saiu cortando árvore loucamente. Ele queria ajudar na obra ali do Senhor, ele queria ajudar a fazer o local de reunião, porque ele também queria estar com o profeta Eliseu. Mas ele não conferiu o machado, não viu que estava largo, não viu que o ferro ia cair. Então foi isso que esta irmã de Minas Gerais me ensinou, que nós temos que fazer tudo certificando-se de que realmente o nosso trabalho para o Senhor será bem feito. No que depender de nós, não haverá problema. Bem, e voltando aqui para a nossa situação, o que aconteceu? Esse rapaz acabou experimentando o cuidado e a provisão do Senhor numa coisa que parecia insignificante, que era o quê? Um galho, né? Então, cada vez que Eliseu se deparava com as pessoas que ele convivia, e quando ele via as pessoas em situações difíceis, ou ele mesmo estava em situação difícil, o que ele fazia? Ele pegava objetos, assim, bem simples, né? Humildes, singelos, para realizar o milagre que ia resolver o problema, né? Então, no caso aqui, ele pegou um galho de árvore, ele cortou um galho e jogou no lugar onde havia caído o machado, né? Como se aquele galho fosse um imã. E o que aconteceu? O ferro flutuou. Aí eu pergunto para os irmãos, que efeito poderia ter um galho? Nenhum. Nenhum. Porque, na verdade, a questão não estava no galho. A questão estava no poder de Deus. Eliseu sabia disso, que quem opera o milagre não é Eliseu, não é nenhum de nós, não é o padre, não é o pastor, não é ninguém. Quem opera os milagres é o poder de Deus. É o poder de Deus através de uma vida de oração, através de uma vida de fé, né? Nós estarmos conectados verdadeiramente com o Senhor, uma vida santificada, uma vida honesta, uma vida que realmente se arrepende das coisas erradas que a gente faz, né? Tudo isso nos aproxima de Deus, porque o pecado nos afasta do Senhor. E aí as nossas orações acabam não chegando até lá. Então, não existe nenhuma situação que seja difícil demais para Deus. Não existe, irmãos. E o profeta Eliseu sabia disso. Então, não importa o peso do seu problema, né? A gente sabe que continuamos em tempos de Covid, muitas pessoas infectadas, muitas pessoas aí sem emprego, cheias de dívida, discutindo em casa, o casamento se perdendo, os filhos às vezes na droga, enfim.
Não importa a dificuldade que você precisa resolver. Não importa as aflições que você tem experimentado. O que importa é o quê? Que você corra para Deus, corra para o Senhor. E Ele, esse Deus maravilhoso que faz flutuar ferro, que ressuscitou tantos mortos, curou doentes, Ele fará isso por você, né? Ele vai te dar aquilo que você realmente necessita. Não é aquilo que a gente quer, né? Às vezes Deus dá o que a gente quer, mas o Senhor sempre vai dar aquilo que nós necessitamos. Então, esse Deus que fez o ferro flutuar, que parece uma coisa impossível, né? Que realmente nós possamos crer nesse Deus e correr para Ele, porque só Ele pode nos socorrer através da nossa fé. Não há outro. Não há o Deus maior que o nosso Deus. Amém? Bom, irmãos, o que é impossível a Deus é impossível. O que é impossível ao homem é possível a Deus. É assim que termina o nosso manancial de hoje. Então, isso quer dizer que para Deus não há nada que seja impossível, tá bom? Eu termino aqui, ó, com o meu abraço de urso diário. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. E olha só, irmãos, que em 2022 você possa crer que realmente o que esperam no Senhor terão suas forças renovadas. Aqueles que esperam no Senhor verão o ferro flutuar. Ele ampara, acolhe, cuida. Ele vai estar cuidando de você. Amém? Bom, eu me despeço aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.